A Reserva Federal Norte-Americana anunciou ontem a compra de dívida. A medida será suficiente para impulsionar a economia norte-americana e manter os mercados acionistas em alta? Bom, ontem foi de facto anunciado efetivamente aquilo que se chama o tal Quantitative Easing 2, não é? Mas o que é, foi anunciado os pormenores, mas isto era uma medida que já vinha a ser falada há bastante tempo, há alguns meses. Em setembro, aliás, Ben Bernanke foi extremamente claro a dizer que queria realizar este tipo de atuação até ao final do ano, e ontem os números que saíram foram números em linha com aquilo que era esperado pelo mercado. Este foi um assunto também já tão debatido que de alguma forma já havia aqui uma ideia de que a Fed não iria contra aquilo que estava descontado atualmente. Relativamente aos efeitos destas medidas, a Reserva Federal também foi bastante clara em qual era o seu principal objetivo. E o principal objetivo nem sequer é tanto uma questão de recuperação económica, como é mais uma questão relativamente à inflação. A inflação tem-se mantido baixa nos Estados Unidos, claramente abaixo daquele target de 2%, que é considerado uma inflação saudável. E, de alguma forma, níveis baixos de inflação, quando a Reserva Federal já não tem propriamente o instrumento de taxa de juros para utilizar, porque já estamos em taxas de juros de 0%, ou praticamente 0%, acaba por ser inflações muito baixas, podem ser extremamente perniciosas para uma economia, porque podem criar aqui uma espécie de armadilha da liquidez. Este quantitative easing, que não é mais do que imprimir dinheiro e distribuí-lo de alguma forma, aquilo que pretende fazer é, de facto, baixar as taxas de juros de longo prazo, de médio e longo prazo, estimulando assim o consumo e fazendo com que a economia ganhe, enfim, mais vivacidade e que, por seu lado, também surja um bocadinho mais de inflação do que aquilo que temos atualmente. O anúncio da Fed está em impulsionar as bolsas europeias. A praça portuguesa acompanhou essa tendência. Se os mercados acionistas continuarem em alta, a bolsa portuguesa poderá acompanhar este movimento ou continuará refém dos desenvolvimentos em torno da dívida pública? Há uma série de fatores que ditam aquilo que é o comportamento da Bolsa Portuguesa. Eu acho que não nos podemos esquecer também daquilo que é a componente doméstica e daquilo que são as nossas questões relativamente à dívida pública. Agora, os mercados acionistas estão tipicamente correlacionados entre si e, portanto, é natural que a Bolsa Portuguesa acompanhe movimentos de subida e movimentos de queda desses próprios mercados acionistas. Também temos que pensar que parte significativa das cotadas nacionais, das cotadas do PSI 20, têm neste momento uma exposição fora de Portugal que é bastante relevante. E se olharmos, aliás, para as melhores performances de bolsa este ano, são tipicamente empresas que têm uma parte significativa da sua exploração fora de Portugal e, portanto, são menos afetadas pela situação específica portuguesa. A EDP apresentou os resultados. Quais são as expectativas para os resultados da empresa para o terceiro trimestre? Bem, segundo aqui os números da Reuters, espera-se um resultado à volta entre os 770 e os 780 milhões de euros, um crescimento de cerca de 4% face ao período homólogo anterior e, portanto, os números deverão andar perto disso. Estes são números que, de alguma forma, e a EDP também é um exemplo de uma empresa que tem operações externas bastante consideráveis, são números que vão estar ou são crescimentos que vão provir principalmente ou deverão vir de zonas que não Portugal, nomeadamente Brasil, nomeadamente toda a componente eólica da EDP também, que é uma componente maioritariamente externa e, portanto, esse deverá ser mais um exemplo de uma empresa que aproveita os seus investimentos no exterior para contrabalançar um cenário menos positivo na Península Ibérica.